Aleluia. Jesus é bom e o diabo é um fanfarrão. Gente, mais um dia da nossa conferência. A nossa conferência está quase acabando, mas tem muito ainda para o Senhor revelar aos nossos corações. Amém? Quem está aqui, assim, sedento para receber uma palavra de Deus? Então, de antemão, você já vai começar me perdoando e orando por mim, amém? Porque eu não estou em condição de pastor aqui hoje. Hoje eu vim como profeta. E o profeta não fala o que ninguém quer ouvir. O profeta fala o que Deus manda falar. Amém? E eu vou falar o que Deus mandou falar. Glória a Deus. Vai intercedendo aí. Igreja para a cidade. Nós vamos incendiar essa nação. Vamos? Vamos ganhar 10% de Ribeirão? Vamos ganhar essa cidade? Então, primeiro nós vamos ser igreja. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o discípulo João, capítulo de número 13, verso de número 34. João 13, 34. Vai aparecer no telão daqui a pouquinho. Diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? Curva sua cabeça só um minutinho. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é sempre bom. Deus, nessa noite nós cremos que assim como o Senhor tem feito desde quinta-feira, nossos corações serão aquebrantados, transformados e moldados na estrutura de Cristo, na estatura de varão perfeito. Pai, que o Senhor venha falar a cada coração e que sejam somente as tuas palavras, porque é o Senhor que manda em tudo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olha o interessante, o contexto desse texto. Jesus fala o seguinte: eu vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês têm que amar uns aos outros, porque somente assim verão que vocês são os meus discípulos. Ou seja, quando a gente não ama, a gente não é discípulo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amem uns aos outros para vocês provarem que são os meus discípulos. Para vocês demonstrarem ao mundo que são os meus discípulos. Esse é um mandamento que eu vos dou. Mas olha o que antecede o que Jesus fala. Sabe o que antecede? Antes disso, acontece uma situação. Jesus está na última ceia com os seus discípulos. E ali estão os 12. E juntamente com Jesus está o traidor. E Jesus come do pão, toma do vinho e prepara uma mesa de comunhão com os discípulos. Jesus reúne todos ali e fala suas últimas palavras, as palavras solenes. E ele diz: um de vocês vai me trair. Todos ficam perplexos, né? Eu não, Jesus, eu não. Alguns tentam até se mostrar muito mais santo. Pedro diz: eu jamais te trairia, Jesus. E Jesus, bem convicto do propósito, estabelece uma cultura para a igreja. Que cultura é essa, Flávia? A cultura do perdão. A gente tem que perdoar. Tem. Jesus estabelece a cultura mais difícil para a humanidade. Sabe por quê? Porque a gente é muito cheio da gente. E a gente é muito ofendidinho. E aí a gente fala assim, ó: peraí, deixa eu ver o que eu devo ou não perdoar. Amém? Jesus estabelece uma cultura. Em toda a sua caminhada, ele está estabelecendo uma cultura para a igreja. E os apóstolos ratificam isso em suas escritas, em suas cartas. E Jesus, ele tem ali
uma grande oportunidade de pular os pés de Judas. Ele poderia muito bem, no momento de lavar os pés dos seus discípulos, chegar e falar o seguinte: Judas, então, você entendeu a indireta, né? Pode levantar, ir embora, né? O quê? Eu já sei o que você fez. Jesus faz isso? Vocês estão aqui comigo, amém? Jesus faz isso? Ah, não, eu sei. Jesus ele fala o seguinte: pode ficar aí, Judas, não tem problema não, mas eu lavo o pé de todo mundo, o seu não, tá? Jesus faz isso? Ah, Jesus lava os pés de Pedro. Jesus lava os pés de João. Jesus lava os pés de Tiago. Jesus lava os pés de Filipe. Chega nos pés de Judas. Jesus olha para Judas. Ele poderia expulsar Judas. E ele diz para Judas o seguinte: você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. Você me traiu, mas isso é sobre você e não sobre o meu propósito. Amém? A cultura que Jesus implica na igreja é uma cultura de posicionamento sobre o propósito e não de posicionamento sobre sentimento. Jesus não chamou a igreja para sentir, Jesus chamou a igreja para adorar. Aleluia! Jesus não chamou a igreja para a gente ser sentimental. Aí a gente fica nessa cultura abobalhada. Eu estou sentindo de Deus. Jesus não te chamou para sentir, Jesus te chamou para obedecer. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Lembra, condição de profeta, vai orando. Jesus, ele vem e ele estabelece essa cultura e demonstra o seguinte: o perdão nunca vai ser um sentimento, ele vai ser sempre uma decisão. E ele deixa bem explicadinho nas Escrituras, porque ele fala o seguinte: se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados por Deus. Marcos 11, 26. E sabe em que momento ele fala isso? Quando Pedro chega para ele e fala o seguinte: Jesus, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou realmente secou. Jesus não teve compaixão de uma árvore que foi feita para dar um fruto. Imagina de nós, que fomos amados para sermos semelhantes de Deus e fazemos ao contrário. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Igreja para a cidade. Na última ceia, Jesus demonstra ali um posicionamento que reflete a igreja. Na ceia, ele estabelece a comunhão. Na mesa, a cura. E lavar os pés, o perdão. A igreja é um lugar de comunhão, cura e perdão. Ao contrário disso, não é a igreja de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só que aí a gente encontra uma grande problemática na igreja pós-moderna. Porque é o versículo que a gente acabou de ler. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos... E aí você será meu discípulo. Só que a problemática da igreja pós-moderna é uma igreja, quando eu falo a igreja no contexto social mundial, ok? A problemática dessa igreja implica num perdão fajuto, que é um perdão do seguinte: eu te perdoo, mas eu não convivo com você, então não é perdão. Ah, não, Flávia, eu perdoei, não é perdão. Ah, mas não é perdão, não é perdão. Ponto, não é perdão. Ah, mas aí eu tenho que conviver com aquela pessoa que me fez mal? Pergunta para a Bíblia. Ok? Amém? É difícil falar amém, né? Assim, é mais complicado mesmo, eu entendo. Implica numa convivência. Não, mas eu não preciso olhar na cara. Não perdoou. Eu perdoo ele lá e eu aqui. Não perdoou. Eu perdoo, mas não precisa conviver. Não perdoou. Porque Jesus estabelece a convivência quando ele lava os pés de Judas. Ele demonstra antes do ato o que é o ato. Judas já tinha vendido Jesus.
E ele não tinha obrigação nenhuma de ter comunhão com Judas. Só que a questão não era sobre o que Judas fez, não era sobre a ofensa, mas sobre o propósito, a salvação. Ele foi o precursor da salvação. Por conta da traição de Judas, Jesus vai para a cruz. E por conta da cruz, hoje você é salvo. Uma ofensa, às vezes, pode levar você a grandes lugares, que vai salvar muitas pessoas. Às vezes uma ofensa te leva para a cruz, mas não é nessa cruz que nós derramamos Cristo. Às vezes uma ofensa parece ser algo assim, não, mas como é que eu vou? É inadmissível quando você pensar que foi ofendido demais. Lembre-se do quanto você ofendeu Jesus. A caminhada fica mais leve. Quando você pensar que te magoaram demais, lembre-se do que você fez para Cristo. Fica mais leve. Porque a gente é muito cheio de si mesmo. Eu não fiz nada para Jesus, eu sou uma florzinha de Jesus, eu até nasci na igreja. Amém? Será? A gente fala de Judas porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas, mas aí a gente vende Jesus quando a gente vira a cara por mão, então tá tudo igual. Glória a Deus. Não, né? Será que vender Jesus é só trocar por moedas de prata? Ou será que o momento em que eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu não estou vendendo ele também? Porque eu estou anulando o sacrifício da cruz, igreja para a cidade. Glória a Deus. Ah, Flávia, mas por que sempre tem que ser partir de mim? Aí você reclama com Paulo. Porque Paulo vai dizer o seguinte, no que depender de você, no que depender de você, tende a paz com todos. Aí vem o escritor de Hebreus e complementa: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aquele que não se santifica não vê a Deus, aquele que não se dá bem com o outro também não vê a Deus. Então, se não está se dando bem com o outro, não está vendo Deus. E se não está vendo Deus, como é que está a vida? Que dura ela, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu não estou falando aqui o que eu penso, não. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Logo o perdão ele vai implicar nas nossas vidas a convivência com o ofensor. Nosso problema é que a gente quer encontrar respaldo bíblico porque a gente deve ou não perdoar. Quando a gente entende que é um mandamento, não tem qualificação. Perdão é perdão. Amém? Uma dica: para de falar de quem te ofendeu e começa a lavar os pés dessa pessoa. Para de falar do que te fizeram e começa a colocar na mesa, partir o pão, tomar do vinho, comunhão, ceia, salvação, mudança. Falando do seu ego, porque quando a gente fica falando das nossas ofensas, a gente fica falando do nosso ego, que é o nosso eguinho que está feridinho, está infladinho, está machucadinho. Por isso que a gente fala tanto de ofensa, porque mexe no nosso ego. Só que quando a gente entende o propósito, a gente não olha para o ego, a gente olha para Cristo. O que será que Jesus faria? Pare de falar das pessoas que te ofenderam e comece a lavar os pés dela. A gente faria bem pior do que Judas, gente. A gente faria bem pior do que Judas. Não se sinta melhor do que eu. Como você me prova? A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Considerar ele maior do que você. Então, se eu me considero melhor do que alguém, eu estou bem parecido com alguém que foi expulso do céu. Aleluia. Ai, Flávia,
Como você é chata. Fala mesmo, Jesus. É chata. Dura essa palavra, né? Tava contando com o pastor Neto aqui hoje, gente. É de verdade. Eu pensei, ele vem na quinta, vem na sexta, no sábado ele vai estar cansado. Pois ele me aparece aqui. Amém, pastor? Lembre-se que eu sou sua ovelha. Aqui eu sou profeta, mas eu continuo sendo sua ovelha. Amém, gente? E eu não estou falando essas coisas de forma dura porque eu quero te ofender, mas é porque eu quero te alertar a entender que o Evangelho não é segundo o que eu penso, mas segundo o que Jesus falou. Amém? Essa ideia do águia aí, né? De você tem que estar no mesmo nível. Eu não estou falando que você não pode buscar melhorar. Eu não estou falando que você não pode buscar evoluir. Eu estou falando que você não pode qualificar ninguém. Isso não está na nossa alçada. Não dá para saber quem é bom ou ruim. A gente só vê os frutos. Amém? E tem muita gente que parece que é grande, que chegou num status bom, porque é influente sobre as pessoas, mas não alegra o coração de Jesus. Tem muita gente que chegou num grande nível e está tratando o outro como um cachorro. E não é isso que Jesus faria. Amém, igreja? Diz a minha amiga Silvânia, amém, igreja? Ela fala isso zoando. Esse tipo de pensamento, ele segrega. E a igreja para a cidade não é uma igreja que se coloca numa posição de maior, mas numa posição de servo. Nós seremos conhecidos pelo amor e não pelos nossos status. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, que é o fruto do Espírito, a bondade, a longanimidade, a benignidade, o amor, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria. Contra essas coisas não há lei. Nós seremos conhecidos pelo tanto que derramamos Cristo no outro. Nós seremos conhecidos pelo tanto que nós perdoamos o outro. Nós seremos conhecidos pelo tanto que Jesus nos transformou. Porque uma transformação que é de dentro para fora é impossível ser diferente das atitudes de Jesus. Porque aquele que verdadeiramente teve um encontro com Cristo realiza boas obras. Amém? Glória a Deus. Gente, e sabe por que eu falo isso? Porque o problema é que a gente está gostando das pessoas e não amando as pessoas. E o que é gostar? Gostar implica afeto, implica, como é que fala? Identificação. Gostar implica quando eu encontro um apreço na pessoa, quando eu acho algo agradável, implica um mérito. Eu gosto de alguém. Por quê? Porque ele tem um mérito para eu gostar. E amar não é assim. Amar é uma obediência, é um posicionamento, é uma decisão. Voltemos para Coríntios. O amor é bondoso, benigno, não se ufana, não se envaidece, não se soberbece, não suspeita o mal, só suspeita o bem. E Paulo começa como essa carta? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse dom de transportar montanhas, se não tivesse amor, nada bastaria. Olha o que Paulo está falando sobre o amor, que é diferente de gostar. O amor não é um sentimento pelo qual eu sinto gostoso aqui dentro. O amor é uma obediência na qual Cristo teve por nós. É amor ou morte. Amar implica se doar. E não é sobre mérito de alguém, é sobre propósito.
Não é sobre a pessoa merecer, porque se fosse por merecimento, sabe quem seria salvo na cruz do Calvário? Ninguém. Amor não é essas borboletinhas que aparecem no seu estômago quando você olha para alguém. Isso aí é fome. Ou é paixão. Paixão deixa a gente meio bobo, não deixa? Quando você está apaixonada. Quando você conheceu a pastora, pastor, você via ela, te dava uns trem diferentes, não dava? Que ele vive bobo quando vê ela. Só que você só encontrou o amor verdadeiro quando você suportou as fraquezas dela. E não quando ela te apresentou as coisas que você gostava. O gostar é mérito, o amar é sacrifício. Amém? Glória a Deus. E nós temos o sacrifício de amar uns aos outros para que possamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Isso é amor. Isso é amar. E aí a gente vive sempre numa crise existencial. Porque a gente está olhando sempre para a gente. Nosso problema é que a gente olha para a gente. Mais uma vez eu volto a dizer, a gente é muito ofendidinho. Mexe muito no nosso ego. Não vou falar. A gente é muito dodóizinho. Só que a gente esquece que a gente também ofende as pessoas. Que a gente também erra. Ai, mas eu não erraria como erraram comigo. Será? Será que no seu pensamento, no meu pensamento, a gente já não matou meia dúzia de gente? Atropelado, esquartejado, incendiado? Será que no nosso pensamento, às vezes a gente já não premeditou a queda de alguém, torcendo para que esse alguém caia, para que ele seja prejudicado? Será? Paulo, nessa mesma carta aos Coríntios, ele fala assim, ó, em parte conhecemos. Ou seja, nós apresentamos uma parte para a sociedade. E em parte depois seremos conhecidos em totalidade. Freud fala isso sobre ego, superego e o id. Você demonstra para o mundo o superego, mas o id ninguém conhece. Sabe o que é o id? Seus pensamentos, suas emoções, o que você tem realmente como idealização de vida. Isso é o id, aquele sentimento avassalador, aquela raiva que vem quando alguma coisa acontece, aquela vontade de matar o mundo, aquela vontade de esquartejar alguém. Aí o ego vem e fala, não, você não pode fazer isso, porque moralmente não é correto. E o superego fala, e você será mal falado. Quem disse isso foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E a Bíblia diz a mesma coisa. Porque aquilo que estiver em seu coração, ali está o seu tesouro. Gente, não é difícil a gente demonstrar o amor. Porque a nossa boca fala, e o quê? Ah, não, vocês estão muito magoados. A boca fala o quê? Aleluia, glória, vou dar um brado de vitória. Hoje é o dia da sua vitória, e é mesmo. Porque tua boca está falando que mora dentro de você. Aleluia. A boca fala que o coração está cheio, e a gente fica com esse trem de falar assim, oh, eu falei sem pensar. Eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu estava nervoso. E aí, sabe a vergonha que Deus faz a gente passar? Ele usa a ciência, a filosofia. Vamos para a filosofia? René Descartes. Penso logo. Então, uma ação antecede um pensamento.
Um pensamento antecede um sentimento antecede uma moralidade antecede uma visão de mundo. Eu viso o mundo, eu tenho uma moralidade, eu sinto, eu penso, eu logo existo, eu transformo. A boca fala e o coração está cheio. Então, uma igreja para a cidade, se é uma igreja que reclama, que profana, que fala o que não é bom para os olhos de Deus, não é uma igreja que vai ganhar uma cidade, é uma igreja que ganhou o próprio ego, uma igreja que se ganhou. E aí já recebeu a recompensa como os fariseus, porque é visto pela hipocrisia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu sentei para escrever esse sermão, eu chorei durante 2 horas. Quando a Lúcia foi orar por mim lá embaixo, ela viu. Eu chorei durante 40 minutos. Sabe por quê? Porque eu falei assim para a Lúcia, eu não quero falar. Eu não quero falar. Porque se eu falar, eu saio com meia dúzia de inimigo. Eu não quero falar. Eu não quero. Eu consigo falar uma coisa que você gosta de ouvir. Eu consigo. É só falar assim, ó, você vai vencer. O que Deus tem para você são planos muito melhores do que você imagina. É só você descer na olaria. É só você fazer um negócio com Deus lá, irmão. Faz como Daniel. Eu sei falar esses negócios. Só que Jesus não me chamou para isso. E eu gostaria muito que ele tivesse me chamado para isso. Porque é tão legal. A galera gosta dessa galera. E eles não estão errados não, viu, gente? Jesus chamou eles para isso e eu gosto que eles são assim. Porque tem uma galera que gosta deles. Só que Jesus falou assim, Flávia, eu não te chamei para colocar rosas no coração de ninguém. Eu te chamei para dividir alma e espírito. Você vai levar a minha palavra e você vai levar a correção para a igreja. Porque a igreja precisa entender que se a igreja é para a cidade, essa é uma igreja como Jesus e não como a nossa pseudo-ideia sobre igreja. Essa é a ideia, a igreja para a cidade. Gente, a gente não precisaria estar implorando para o povo dizimar e ofertar se eles já tivessem entendido o que Jesus fez por eles na cruz. Ninguém precisaria estar implorando por isso. Ninguém precisaria ficar desesperado para manter um local se o povo tivesse entendido quem Jesus é. Mas como as pessoas não entenderam quem Jesus é, eles fazem assim, deixa eu ver o que sobrou. E entrega o que sobrou para Jesus. Não entrega o melhor. O pastor nem precisaria estar aqui falando, gente, a gente tem que dizimar, ofertar. A contribuição tinha que ser como a igreja primitiva. O povo não perguntava para Paulo qual eram as dificuldades. O povo chegava e dava tudo. E eles contribuíam em amor. E eles derramavam tudo nos pés dos apóstolos. E eram distribuídos conforme as necessidades de cada um. Porque a igreja que entendeu quem Jesus é não é amarrada pelo dinheiro. Não é amarrada pelo ídolo. A igreja que entendeu quem Jesus é não precisa dizer o que ela precisa fazer. Ela sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe. Ela sabe. E o problema é que a igreja dizima e oferta porque tem medo do devorador. Aí não entendeu quem Jesus é mesmo, porque se Satanás conseguir te tocar depois que Jesus te salvou, você é muito ruim mesmo, hein? Isso que você está falando está na Bíblia? Tá, e eu te provo. Tá bom? Quem é do Senhor, o maligno não toca. E aí eu vou dizimar o devorador, o migrador, o portador, o gastador. Não, gente, lê Malaquias lá do 1º capítulo, em nome de Jesus. Deus está divertindo o sacerdote. Amém? Porque a igreja que entendeu quem Jesus é, não faz nada por medo, nem por obrigação e nem por constrangimento. Faz por gratidão, amor e alegria. Ô, gente, vocês estão vendo uns trem ali, ó, no fundo. Tem um monte de trem ali. Eu não sou de Minas, mas eu falo trem. Eu sou baiana, o que é bem pior, né?
Vocês estão vendo aqueles tanto de trem? Olha para trás para vocês verem os tantos de trem. Tem um monte de empreendedor, né? Empreendedor, empresários que falam, não é? E aí, eles estão aqui para mostrar o produto deles, ok? Amém? Glória a Deus. Num momento exclusivo para a igreja, ok? Amém? A igreja que entendeu quem Jesus é, não fica assim, mas essa bolsinha está muito cara, irmã. Você não pode me dar um desconto, não? Ô, gente, bota preço no que você vende. No que os outros vendem, não bota, não. Não era para vocês gostar, era para vocês estar com raiva. Tá tudo errado, seu irmão. Tá tudo errado. E sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fica assim, ó. Aí a coca é do capeta, porque ali tá escrito alô diabo. Aí a titã do Satanás, porque lá dentro tem um crucifixo com uma cruz. Aí a Barbie é do capeta mesmo. Ela é do capeta, não usa mais rosa, não. Aí não sei o quê. Aí a gente é aleluiado. A gente é aleluiado. Beleza? A gente é aleluiado. Tudo é de Satanás. Aí a gente, tá bom, tudo é de Satanás. Aí a gente chega na igreja, tem um momento de abençoar a igreja, a gente fala, irmão, tá caro. Não fecha essa conta. E aí o povo fala dos negócios que é de Satanás e consome as coisas de Satanás. Mudou de pai, né, Gilson? Gente, a igreja que entendeu quem Jesus é, não pode ter medo de Satanás, gente. Amém? Porque eu não estou diminuindo o ardis, o poder, o que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa que não entregou a vida para Jesus. E nem quanto ele tenta uma pessoa. Não estou fazendo isso. Eu estou falando que não existe uma guerra entre Jesus e demônio. Jesus venceu antes mesmo dele pensar que poderia tentar alguma coisa. Não existe essa guerra. A única luta que a Bíblia fala é entre a carne e o espírito. E vence quem se alimenta melhor. Só quem perde é a gente. Troca. Porque a gente precisa se alimentar daquilo que é de Deus. É a igreja para a cidade. A igreja que ama. Como nós vamos refletir uma igreja para a cidade se nós brigamos por coisas triviais? Como a gente vai refletir se a gente fala mal da gente mesmo? Como que a gente reflete igreja para a cidade se ao invés da gente proclamar o nome dele, a forma que a gente proclama é da boca para fora e não se enche dele para poder se transbordar e derramar em alguém? E é por isso que a gente tenta convencer o povo na força do braço. Você tem que ir para a igreja. Não. Se as pessoas vissem Cristo em nós, na medida que nós buscamos, às vezes, não estou falando que é uma regra, às vezes, a gente não ia nem precisar convidar ninguém. Porque a pessoa ia olhar para a gente e falar o seguinte: o que você vive que não te abala? Porque você tem a alegria da salvação. Como é que a gente vai ser chamado de discípulo se na maioria das vezes a gente se comporta como filho de Satanás? Você está me chamando de filho de Satanás, Flávia? Não. Eu estou falando que quem não perdoa é filho de Satanás. Quem não ama é filho de Satanás. Vocês não são assim, eu tenho certeza. A gente é cheio de versículo bonito, né? E aí, esses versículos bonitos, normalmente, é sobre uma pseudo-ideia de milagre. Aí a gente posta, né, esses negócios bonitos. Não é errado, tá, gente? Em nome de Jesus. Só que, normalmente, é quando envolve alguma coisa pra gente. Quando é para o outro,
a gente sempre usa a sublime frase: precisamos orar. Tiago fala sobre isso, não é não? Não é Tiago que fala? Sobre um modo de ofertar. O Tiago da Bíblia, em nome de Jesus. O Tiago discípulo, o com TI. Não é o que mexe com o computador, tá? Que piada ruim. Tiago fala sobre um modo de ofertar. Não me falha a memória agora, mas ele fala assim: se você vai levar alguma coisa para o Senhor e aí você vê que o seu irmão está passando necessidade e aí você não ajuda e você... Achei para mim. Tiago 5. Amém? Normalmente, os nossos versículos de milagre, eles são envolvidos quando envolve alguma coisa para nós. E quando é para o outro, a gente precisa saber se esse outro não tem Satanás, se esse outro não é possesso, se esse outro não... Entendeu? Tem sempre uma implicação com o outro. Mateus? Mas tem um Tiago também. Eu sei que às vezes ouvi... o que fala aí, Tiago 2,15? E vai orar? Se algum irmão tem falta de comida, de roupa, de estadia, aí você fala: vai em paz que eu vou orar, irmão, para te ajudar. Você vai orar por uma coisa que Deus já te deu? Aí Jesus tem que tomar nessas horas. Tem. Aí você tem carro, não dá carona. Jesus tinha que tomar o carro. Credo, Flávia, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, bate na madeira. Jesus te dá semente e a semente vira uma coisa que você come, não uma coisa que você planta e vira fruto? Lembra que é momento profético. Sabe quando a gente vai entender que que a gente precisa amar o outro? Quando a gente olhar para onde Jesus tirou a gente. Lembre-se de onde Jesus te tirou. Lembra aí agora. 1 minuto para você lembrar de onde Jesus te tirou. E agora você olha para esse outro e tenta se sentir superior a alguém. Tenta se sentir melhor que alguém. Mas primeiro você lembra de onde Jesus te tirou. Eu vou falar de onde Jesus me tirou. Eu estava morta nos meus próprios delitos, num lamaçal, no fundo do poço, no pior dos piores. Eu posso te falar, se tinha uma pessoa que Jesus não deveria amar, essa pessoa sou eu. Mas Ele me amou primeiro. Essa é a forma clássica da gente entender o amor ao próximo. Mais uma vez o versículo. Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Mais uma vez é o amor. É a igreja para a cidade. É a igreja que muda a fala, o comportamento. Que tem um coração perdoador, que ama acima de todas as medidas. Enquanto a gente se apoiar na nossa razão, se eu quebrar isso aqui, eu estou no óleo. A gente vai ter muito problema com Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus te chamou, é para deixar a sua razão. Ele vira e fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e só depois você me segue. Só que a gente está seguindo Jesus, sabe como? Vou fazer um teatro. Isso tem que ser gente leve, senão não aguento. Vem aqui, amor. Vem aqui, Roberto.
Roberta? Jesus fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse aqui é o si mesmo. Não é que você seja a cruz, tá? Em nome de Jesus. Essa é a minha cruz. E aí depois você me segue. Negar a si mesmo é negar o que você é, o que você pensa, o que você acha, a sua opinião, sua pseudo-ideia de mundo, o que você acha que é melhor para o outro, o que você acha que é melhor para você, nega-se a si mesmo. Aí seria a ideia era: eu gosto muito de você. Eu queria muito ficar com você. Mas não vai dar. Eu não conheço a cruz. Só que a gente está caminhando assim com Jesus. Com a cruz, porque eu sou de Jesus, eu sou gospel. E comigo também. E aí você vai passar na porta. A porta é estreita. Não cabe sua bagagem, só cabe você. Obrigada, gente. Amém? Amém, amém, amém. Jesus não te chamou para você levar uma bagagem junto. Jesus te chamou para você deixar o que você era e carregar a cruz dele. E o fardo dele é leve e suave. Porque você carrega, mas é ele que carregou primeiro. Amém? Porque em Cristo você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. Porque ele venceu e porque ele venceu, você venceu junto. E foi adotado como filho. E hoje pode chamar Deus de Pai e dizer: eu sou filho do meu Abba. Negue-se a si mesmo. A igreja para a cidade tem que agir como Cristo. Tem que falar como Cristo. Tem que pensar como Cristo. Mas principalmente tem que reagir como Cristo. Essa é a igreja para a cidade. A igreja para a cidade não cabe emocionalismo. Cabe dentro de nós um posicionamento sobre o propósito. Então, a igreja para a cidade não pode ter birrinhas um entre os outros. A igreja para a cidade não pode ter essas conversinhas um entre os outros. A igreja para a cidade não pode ficar com esses melindres um com os outros. Ficar falando mal um dos outros. Ficar não ajudando uns aos outros. Ficar tipo, o meu ministério é o meu ministério. O outro ministério que se lasque. A igreja para a cidade não pode ficar chamando o pastor Welton para falar assim: pastor, então, eu não gostei de uma coisa que eu vi lá no CRI. Porque lá tinha muita mesa. E aí tinha uma área de roupa e eu não achei legal, não achei legal. Ô, gente, em nome de Jesus, quem faz isso é criança. Minha filha de 10 anos que fala: ai, mamãe, eu não gostei que a Laura fez comigo. Ai, mas eu não gostei porque falaram assim comigo. Gente, a Bíblia já te ensinou como é que você resolve isso. Se o seu irmão errou com você, chega nele e fala. Se ele se arrependeu, você ganhou o irmão. Se ele não se arrependeu, você chama uma testemunha. E se ele não se arrepender, aí sim você fala: ó, ok, beijão, tchau, tchau. A gente precisa ser uma igreja forte, porque a gente está preparado para alcançar e para receber pessoas que estarão muito feridas. E eu estou falando isso aqui para vocês porque eu considero aqui uma liderança. Amém? De pessoas fortes, saradas, curadas. Porque se a gente não tiver essa ideia e esse posicionamento de que a igreja é aquele que reflete ser discípulo de Jesus, a gente vai matar quem está chegando. E aí o povo chega, Douglas, o povo novo chega, e a gente faz assim, ó. Não fala com a Lucimara, porque a Lucimara, ela é muito chata, e ela é muito chique, né? Então eu não gosto dela. Eu estou mentindo? Vocês estão rindo, mas eu estou mentindo? Estou mentindo? Aí a gente começa a adoecer os outros. Se você não se curar daquilo que te feriu, você vai começar a sangrar em cima de todo mundo. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. A igreja saudável, ela não visa coisas triviais. Quem foi que pegou minha caneta? Quem foi que mudou a câmera? Quem foi que mudou isso aqui? A igreja para a cidade é uma igreja madura. Quem foi que mudou a câmera? Meu irmão, você mudou a câmera, tem um propósito. Ou você não tinha um propósito? Só para entender. Ah, beleza, ok, vamos lá, segue o baile, segue o bonde. A igreja para a cidade não se preocupa com coisas triviais. Eu estou acabando, tá, gente? Eu sei que vocês cansaram já. A igreja para a cidade vai mostrar o amor de Jesus. Como? Mostrando que é discípulo. Como é que eu mostro que eu sou discípulo de Jesus? Quando eu amo e quando eu perdoo. E eu vou falar de novo, porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Para de ficar falando de quem te ofendeu e começa a lavar os pés dele. Amém? Você é bem pior do que a ofensa que te fizeram. Acredite. A gente é bem pior. E a gente não venderia Jesus por 30 moedas, não. A gente venderia Jesus por um post no Instagram. Porque a gente é muito bom para expor as pessoas. Só que quando a gente é exposto, a gente é cheio de melindre. E a igreja para a cidade precisa estar saudável emocionalmente, no sentido de uma fé bem estabelecida, sabendo que é a cruz do Calvário, para não ferir aqueles que estão chegando feridos. Essa é a igreja para a cidade. Uma vez, a Bíblia conta que o profeta Isaías olha para o céu. E ele vê ali anjos voando. E ele fica admirado porque ele vê a glória de Deus. E quando ele percebe a glória de Deus, olha o que acontece com Isaías. Ele percebe a glória de Deus, sabe o que ele faz? Ele não faz assim, ai, eu vou vencer. Ai, Jesus me ama. Ai, eu estou me sentindo tão amada pelo Abba. Não. Isaías vê a glória de Deus e ele fala o seguinte: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vivo com um povo de lábios impuros. A igreja para a cidade, a igreja que se arrepende. Quem viu a glória de Deus não fica do mesmo jeito. Primeiro reconhece que é falho, reconhece o lugar que está, e depois de reconhecer, Deus toca. Sabe o que acontece com Isaías? O anjo vem e coloca um trem lá, como é que chama? Como é que chama? Me ajuda. Uma tenaz. Vocês já viram uma tenaz? É um bagulho muito quente. E ele põe na boca de Isaías uma tenaz, porque Isaías, ele falou que ele tinha problema, né? Lábios impuros, aí foi na boca mesmo. Foi no problema que Jesus tratou. Tá? Aí quando a gente fala o problema, Jesus trata o problema. Amém? Glória a Deus. Aí o anjo coloca uma tenaz na boca de Isaías. E aí Isaías sente. Gente, você queima café, você fica a semana inteira passando hipoglós na língua. Né? Queima a boca com café. E aí Isaías sente a tenaz aqui, ó. Porque ele viu a glória de Deus, reconheceu que é pecador, se arrependeu do seu pecado, entendeu o problema. Jesus pegou o problema, resolveu o problema. E depois de resolver o problema, Isaías vira e fala o seguinte: Deus vira e fala o seguinte: a quem enviarei agora? Jesus não vai chamar ninguém, não vai enviar ninguém que não se arrependeu de nada. Amém. Glória a Deus. Depois que Deus toca no problema de Isaías, transforma o problema de Isaías, porque Isaías se arrependeu, Deus faz a pergunta: a quem enviarei? Qual é o servo arrependido que eu vou enviar? Isaías, transformado, tocado, mudado, arrependido, vira e diz: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Se a gente não começar a pegar a cruz, carregar a cruz,
andar com a cruz e deixar nós mesmos para que Deus toque com uma tenaz no nosso pecado e transforme esse pecado, Ele não está usando ninguém. Você está achando que está sendo usado, Ele não está te usando. Pode ser que seja uma outra coisa usando. Achei ofensivo. Que bom. A igreja para a cidade vai revelar Jesus. E Jesus será revelado pela igreja. E a igreja clamará por Maranata. E a igreja clamará pela volta de Cristo. A igreja para a cidade não tem medo de Satanás. A igreja para a cidade não tem medo dos problemas. Porque a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Nada parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Como é bonito que vocês cantando, hein? Vou declamar agora também, não? Deixa pra lá. Nada parou a igreja. Nada parou a igreja. E a gente está com medo do quê? A igreja para a cidade não pode ter medo. A igreja para a cidade tem que ter posicionamento. Amém? A igreja para a cidade não tem medo. Ela se posiciona. E a igreja para a cidade não vive em sentimentalismo. Ela vive em obediência. A igreja para a cidade não vive de uma forma melindrosa. Ela vive de uma forma poderosa. Mas não porque ela é muito boa, mas porque ela é arrependida. Amém? Essa é a igreja para a cidade. Isso é a igreja para a cidade. Se vocês amarem uns aos outros, mostrarão que são os meus discípulos. Ame o diferente. Ame aquele que você não suporta. Ame aquele que te ofendeu. Ame, porque não é sobre você, é sobre Jesus. E é tudo sobre Ele. Eu amo aquela canção que vocês cantaram agora na oferta. Porque isso reflete o que eu entendi que Jesus me chamou para ser. Ainda aqui, para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu vou te servir, porque eu sei que comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. A igreja não foi chamada para fazer ninguém sorrir. A igreja foi chamada para fazer Jesus sorrir. E às vezes, para fazer Jesus sorrir, muita gente vai chorar. A igreja não foi chamada para ficar num posicionamento gostoso. A igreja foi chamada para ser balançada. Vocês estão achando que ideologia de gênero, que é a perseguição da igreja? Ô, gente, tem que ser muito inocente para isso. Tem que estudar muito a história da igreja. Sabe por quê? A igreja que foi perseguida não era meia dúzia de gente falando assim, ó, nós é as gays mesmo, nós vai fazer acontecer. Não era isso não, gente. A igreja perseguida não podia falar sobre a fé, não podia proclamar a fé, morria diante da família, morria diante de todo mundo, era levado no Coliseu para leões comer, era decapitado, era ofendido, era machucado, massacrado. E será que a igreja brasileira tem culhão para isso? Se a gente não perdoa as ofensas, você acha que na primeira oportunidade, quando alguém falar assim, ó, nega Jesus, eu vou te dar um tapão na cara igual o Bob, a gente não nega? É muito fácil ser crente no Brasil, porque ninguém te persegue. Não vem falar que você é perseguido porque você não é. Você não é. Ai, mas tem cristofobia, porque eu sou crente, né? Aí lá no meu trabalho a pessoa não gosta de crente. Mas Satanás gosta de Jesus? Sabe por que você está falando isso? Porque a indignação santa que o Senhor colocou no meu coração sobre uma igreja que precisa orar, sobre uma igreja que precisa se posicionar, sobre uma igreja que precisa mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, é referente ao posicionamento da igreja, porque a palavra de Deus diz, se o meu povo, que clama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a vossa terra. Não é a gente que sara, é o Senhor, mas para Ele sarar, a gente vai precisar se arrepender. Quando uma coisa precisa mudar, alguém precisa morrer. Amém? Para a gente finalizar, a
A igreja para a cidade, ela vai revelar Jesus, mas se realmente Jesus estiver revelado dentro dela. Você só vai saber o quanto você entendeu quem Jesus é quando Jesus te colocar numa prova de fogo. Você só vai entender quem Jesus é quando você tem a oportunidade de tratar alguém mal e você trata alguém bem. Você só vai entender quem Jesus é quando você amar os seus inimigos, perdoar as suas ofensas e orar por aqueles que te perseguem. A igreja para a cidade não tem que ser um templo bonitinho que atrai pessoas. A igreja para a cidade tem que ser um local de gente arrependida que tem comunhão com Deus. Glória a Deus. Essa é a igreja para a cidade. O resto é heresia e poucas. Glória a Deus. Pode ficar de pé.